Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo. Você está no meu, no seu, no nosso Point Teológico, amém? Você que não é inscrito no canal, rapaz, vou te dar 2 segundos para você se inscrever. Show? Se inscreveu? Então ativa aí o sininho das notificações e se inscreva no nosso canal, não deixe de comentar, não deixe de dar um like para você ajudar aí a engajar o canal. Compartilhe esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, dos amigos, de estudos, seminário. Posta aí em grupos de Facebook, você vai ajudar a dar um up, a crescer o nosso canal, ok? E estamos aí para uma resenha. Olha, uma resenhazinha básica desta obra aqui, né? Já falei sobre essa obra aqui em vídeos antigos, muito antigos, né? O celular era ainda aquele celular xiling-ling chinês, né? E falei junto com outros livros. Agora eu vou dar uma atenção maior para essas obras aqui, as obras de Armínio, né? Em 3 volumes, né? Tardiamente, eu penso eu, muito tardiamente. A CPAD dá muito mole, vacila muito. Os calvinistas, irmãos, você que é calvinista, talvez esteja assistindo esse vídeo, realmente as editoras calvinistas estão há anos-luz, né, das editoras de cunho arminiano. Eu reconheço isso como arminiano, mas graças a Deus a editora Reflexão está chegando forte, publicando livros arminianos, e assim de forma tardia, muito tardia, mais de 100 anos da Assembleia de Deus, agora que eles resolveram publicar as obras, né? Mas tudo bem, antes tarde do que nunca, né, CPAD? Publicando aí as obras em 3 volumes, são mais de... Olha só, primeiro volume, o volume 1, temos cerca de 592 páginas, certo? 592. Volume 2, temos 464, então é praticamente aí mais de mil e poucas páginas, né? O volume 3 tem 486 páginas, quase 1.500 páginas aproximadamente. Então, ó, uma obra... Assim, eu tô lendo essas 3 obras, irmãos, os 3, né, de uma vez. Eu tô lendo assim um, para depois ler o 2, tô lendo os 3 volumes, assim, juntos. Assim, é uma obra, sim, o linguajar é de um filósofo, tá? A escrita, a forma dele escrever é de um filósofo, e é um linguajar ali do século XVI, perfeito? Século XVI, e você vai talvez assim sentir um pouco de dificuldade. O linguajar é diferente de uma teologia sistemática, né? Do Stanley Horton, de um Rodman Williams, de um Franklin Ferreira, de um Wayne Grudem. Não tem essa pegada. Na verdade, são tratados teológicos, cartas, uma coletânea, né, de escritos de Armínio que foram coletados nas várias obras e formaram ali, criaram essas obras aqui. Justamente era uma forma de dar uma resposta a algumas questões teológicas, né? Havia muito isso naquele tempo, onde os teólogos trocavam cartas, né? Tentando refutar um ou outro. Então esse primeiro volume aqui, 592 páginas, diz aqui mais ou menos aqui, olha só. Vou ler para você a contracapa, se você ainda não tem, estava pensando em comprar. Diz aqui, livre-arbítrio versus predestinação, graça irresistível versus vontade permissiva. Para todos os que se interessam pela teologia, não é segredo que o mundo protestante e evangélico se divide em arminianos e calvinistas, não é? A bem da verdade, o esquema de doutrina teológica conhecido durante os últimos 2 séculos como arminianismo não recebeu essa denominação pelo fato de Armínio ter sido seu autor, mas porque ele coletou e incorporou em um único sistema as observações dispersas e frequentemente incidentais dos patriarcas cristãos e dos primeiros clérigos protestantes. E também explicou e defendeu esse esquema de forma mais plena e definitiva do que qualquer outro autor anterior. A Igreja Evangélica Brasileira, em sua grande maioria, se identifica com a visão arminiana, porém, por mais paradoxal que seja, até a presente data não possuía traduzida para o português toda a extensão do pensamento desse importante teólogo reformado. Sim,
E qual é a maior igreja protestante evangélica arminiana? Assembleia de Deus. E por que não tinha até esse presente momento? Porque a CPAD parou, tinha parado um tempo, estava parada. E os escritos calvinistas aí sendo publicados a balde. E agora, em 2015, né, 5 anos atrás, eles resolveram publicar. Mas como falei antes, tarde do que nunca. Mas realmente eles ficaram parados. Eu acho até que eles são muito fracos ainda em publicações, enfocando as principais doutrinas de cunho arminiano. Eu acho eles muito fracos. A editora Reflexão tomou para si e está publicando livro após livro. Todo mês tem lançamento, livros de cunho arminiano, editora Reflexão. A Carisma também, editora Carisma. Você que deseja livros sobre arminianismo, editora Reflexão e Carisma são as editoras que mais publicam esse tipo de literatura. A Igreja Evangélica Brasileira, em sua grande maioria, se identifica com a visão arminiana, porém, por mais paradoxal que seja, até a presente data, não possuía traduzida para o português toda a extensão do pensamento desse importante teólogo reformado. Isso levava a sui generis, uma situação única, né, no gênero, em que muitos evangélicos brasileiros, inclusive pastores, se reconheçam como arminianos sem de fato terem lido uma linha sequer dos seus escritos acerca da predestinação, providência divina, o livre-arbítrio, graça de Deus, a divindade do Filho de Deus e a justificação do homem, entre diversos outros assuntos. Esta obra vem preencher esta importante lacuna de nossa literatura e por que não dizer na teologia da Igreja brasileira. Por tudo isso, a CPAD tem a alegria de poder oferecer à Igreja brasileira a oportunidade de conhecer e se aprofundar no pensamento contínuo nas obras de Arminio e assim descobrir as raízes não apenas de suas crenças soteriológicas, mas também da forma do seu relacionamento com Deus. Então, essa obra aqui talvez você não tenha visto ainda aqui no meu livreiro, porque eu estava lá no meu quarto, eu estou escrevendo um livro sobre arminianismo e calvinismo, e eu estou usando, obviamente, como fonte bibliográfica, né? Muito bem. Então, o que ele fala aqui? O que ele fala aqui? Vou dizer para vocês aqui. Esse primeiro volume, ele vai se dividir aqui no sumário. Dê uma pausa aí e veja essa primeira parte aqui. Vai se dividir a primeira parte em orações. Prefácio tem uma breve biografia de Jacó Arminio, quem foi esse teólogo holandês reformado. Depois vem a parte de orações, vai falar sobre o sacerdócio de Cristo, objetos da teologia, o autor e o objetivo da teologia. Confesso, irmãos, eu tô ainda no início ainda, tá? Estou na página 55. É uma leitura assim um tanto quanto árdua, tá? Você tem que querer mesmo. Como eu falei, é um linguajar como semelhante dos escolásticos da Idade Média, tá? De um cunho, uma pegada assim semelhante aos filósofos, né? O objeto da teologia, o autor e o objetivo da teologia, a certeza da teologia sagrada sobre a reconciliação de dissensões religiosas entre cristãos. Aí depois vem a declaração de sentimentos, né? Aí vai falar sobre predestinação, providência divina, livre-arbítrio do homem, sobre a graça de Deus, perseverança dos santos, sobre a certeza da salvação, sobre a perfeição dos crentes nesta vida, sobre a divindade do Filho de Deus, sobre a justificação do homem diante de Deus, sobre a revisão de confissão holandesa e o catecismo de Heidelberg, ok? Aí vem a terceira parte do livro, Apologia contra 31 artigos difamatórios. Olha, muita coisa. 31 artigos. Primeiro artigo, fé, ou seja, a fé que justifica não é peculiar ao eleito. Eu não vou ler tudo, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Muita coisa. Nossa, vários artigos. 31 artigos. Né? Artigo 2. É possível que os crentes finalmente neguem e venham a se afastar da fé e da salvação. 3. É uma questão de dúvida se pela fé, se a fé pela qual nos é dito que Abraão foi justificado era uma fé em Jesus Cristo que ainda estava por vir. Então, muitas questões da área soteriológica, falando sobre a justiça de Cristo não nos é imputada como justiça, mas acreditar, o ato de crer nos justifica. 31 artigos aqui, ele faz uma defesa, né, da sua crença. Os crentes podem perfeitamente obedecer a lei e viver no mundo sem pecado e tal. Aí já na página 343, né, 350 por aí, ele vai trazer 25 debates públicos
né? São os chamados debates públicos, foram registrados, tá? E tem muita coisa, olha lá, sobre a autoridade e certeza das Escrituras, sobre a suficiência e a perfeição das Sagradas Escrituras em oposição às tradições, sobre a natureza de Deus, eram artigos, né? Debates públicos, sobre a pessoa do Pai e do Filho, sobre o Espírito Santo, sobre o primeiro pecado do primeiro homem, sobre os pecados atuais. Então é muita coisa, sobre a magistratura, sobre a invocação dos santos, sobre a idolatria, ok? Vou ler só um trechinho aqui. Sobre predestinação divina, página 505. Aqui estava até marcado aqui, ó, marquei como consulta lá no meu livro que estou escrevendo. Sobre a predestinação divina. Chamamos este decreto de predestinação, em grego, proelismon, do verbo prorixein, que significa determinar, indicar, nomear ou decretar alguma coisa antes de passar a sua execução. Segundo essa noção geral, a predestinação geral, quando atribuída a Deus, será o seu decreto para a administração de todas as coisas. A predestinação, os religiosos atribuem usualmente o nome de providência. O costume é considerá-la em um aspecto menos genérico, de modo que se refira a criaturas racionais que deverão ser salvas ou condenadas, por exemplo, anjos e seres humanos. Ela é interpretada em um sentido mais rígido a respeito da predestinação dos homens e então é empregada normalmente de duas maneiras, pois às vezes se refere aos eleitos e aos rejeitados, os réprobos, né? Em outras ocasiões se limita apenas aos eleitos e tem então a aprovação ou censura como seu oposto. Ok? Ok, muita coisa, né? Se eu for ler aqui, o vídeo vai ficar longo. Então vamos aqui para o volume 2. Tem um pouco menos páginas, dá 464 páginas. Então ele vai dividir aqui, volume 2, 79 debates privados sobre, debate 1, teologia. 2, sobre a maneira como a teologia deve ser ensinada. 3, sobre a bem-aventurança, o objetivo da teologia. 4, sobre a religião. 5, sobre o domínio da religião, a palavra de Deus e as escrituras em particular. 6, sobre a autoridade e a certeza das Sagradas Escrituras. 7, sobre a perfeição das Escrituras. 8, sobre a perspicuidade das Escrituras. São muitos, 79. Você dá uma pausa aí e vai ver tudinho. Ó, muita coisa. Certo? 79 debates, vai falar sobre a comunhão dos fiéis, a comunhão dos fiéis com Cristo, sobre a queda, sobre a justificação, sobre a cabeça dos sinais da igreja, sobre a igreja do Antigo Testamento, sobre a providência de Deus, sobre a soberania, o domínio de Deus, sobre os anjos em geral e em particular, sobre o poder, a capacidade de Deus, sobre a perfeição, a bem-aventurança e a glória de Deus. 79 debates, tá? Aí já vem outra parte da sua obra, uma dissertação sobre o sentido verdadeiro e genuíno do 7º capítulo da Epístola de Paulo aos Romanos. Tá? Então ele vai comentar, ele vai pegar o capítulo 7 e vai comentar. Tá? Ó, detalhes dos versículos. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, né? Uma dissertação sobre o sentido verdadeiro e genuíno do 7º capítulo da Epístola de Paulo aos Romanos. Aí vem outra parte, a segunda parte, vem a terceira parte. Ele vai falar sobre a opinião que deve ser corroborada por testemunhos, a opinião de Agostinho. Né? Terceira parte, esta opinião não é herege, nem aliada a qualquer heresia. A nossa opinião se opõe diretamente à heresia pelagiana. Veja bem, os arminianos são acusados pelos calvinistas de serem semi-pelagianos, né, e tal. E está se defendendo aqui dessa acusação. Quarta parte, a opinião oposta não é aprovada por nenhum dos artigos dos doutores da igreja. Aí tem uma carta aqui endereçada a Hipólito Colibus, no qual ele vai falar sobre a divindade do Filho de Deus, sobre a providência de Deus, a predestinação divina, a graça e o livre-arbítrio. Ok? Então tem um trecho que ele vai falar dessa obra, nessa carta. Vai tratar desses temas. Já na página 411, certos artigos que devem ser diligentemente examinados e ponderados sobre as escrituras e as tradições humanas, a respeito de Deus considerado segundo a sua natureza, a respeito de Deus considerado segundo a relação entre as pessoas da Trindade, sobre o decreto de Deus,
sobre a predestinação para a salvação e sobre a condenação, consideradas no seu mais alto grau, sobre a criação, principalmente do homem, acerca do domínio de Deus sobre as criaturas, principalmente sobre o homem, sobre a providência. Então, às vezes, alguns assuntos vão se repetir. Por quê? Porque era em outro contexto da sua vida, escrevendo uma carta ou em algum debate público, né? Então essa parte aqui vai falar de novo sobre queda, sobre pecado original, sobre a predestinação do homem, sobre a predestinação considerada depois da queda. Vai falar sobre a respeito de Cristo, sobre penitência, fé, regeneração, os regenerados. Você sabe que calvinistas e arminianos discordam, né, da ordem, da questão quem vem em primeiro lugar, da questão da regeneração, sobre a perseverança dos santos, sobre a certeza da salvação. Vai falar sobre ceia do Senhor, olha. Esse capítulo já no finalzinho. Sobre a ceia do Senhor, uma estatura sobre a igreja de Roma, uma carta sobre o pecado contra o Espírito Santo a John Whitton Borgard, ok? Então, basicamente, esse segundo volume são os vários debates que ele teve, né? Debates públicos durante sua vida, ok? Então, temos aqui o terceiro volume, também estou lendo ele. Estou tudo assim no início, irmãos. Também estou tudo no início deles. Vai 50, 40, 30. Essa aqui eu estou na página 37. Né? Então o terceiro volume, ele tem 486 páginas da Verdinho. É uma obra muito bonita, é brochura, mas muito bem feita. Tá? Então, temos aqui a introdução. Tá? Então ele vai trazer aqui resposta de Francis Júnior ao muito instruído e amado irmão Jacó Armínio. Um debate amistoso entre Jacó Armínio e Francis Júnior a respeito da predestinação realizada por meio de cartas. Então tinha muito isso, né? Hoje o pessoal, o couro come, o crente deixa de falar com o outro por causa de soteriologia. Eles traziam um debate amistoso, muito animado e respeitoso sobre soteriologia, mandando cartas um para o outro. Se fosse hoje, eles ficariam na página do Face, né, tentando refutar um ao outro. A primeira proposição de Armínio, a resposta de Francis Júnior à primeira proposição de Armínio, a réplica de Jacó Armínio, a resposta de Francis Júnior, a réplica de Armínio, a resposta à sua primeira proposição. Então assim, um mandando carta para o outro, resposta, réplica. Então temos aí muitas páginas, certo? A 16ª proposição de Armínio, a 21ª proposição de Armínio, e vai chegar até a 27ª proposição de Armínio. Tem a resposta de Júnior, né? E tem uma réplica de Armínio, a resposta dele. Então, vamos até a página 254 nesse debate, né? Nesse tempo em que ele ficou debatendo, escrevendo cartas um para o outro, nesse debate público aí. Foi interessante, né? Debate amistoso, tá? Não teve briga, não. Aí vem o apêndice, página 257. Tese do Dr. Francis Júnior. Teses, quantas teses? 20 teses. Ok? 20 teses. Exame do Tratado de William Pakes a respeito da ordem e do modo da predestinação. Página 273. Ok? Exame da epístola, exame de tratado, alegação 1, 2, 3. Então, você vai ver uma obra nessa pegada, bem diferente. Talvez se você acha que está mastigadinho, como os autores do século XXI escrevem hoje, de fácil entendimento. Então, os escritos são em forma de debate, cartas, proposição de Armínio, aí vinha a resposta contrariando ele, aí depois vinha a réplica de Armínio, a resposta dos seus oponentes, seu debatedor. Então tem uma pegada muito da filosofia escolástica e uma pegada de debate. E assim, essas obras de Armínio ficaram reservadas para nós, de modo que nós possamos ter um conhecimento. Acredito eu que todo teólogo arminiano tem que ter, se não tiver em livro físico, precisa baixar em PDF e ler, né? Mas se esforce para ter livro físico. Eu particularmente não gosto de ler
em PDF, eu não gosto de ler livro de computador, força a vista, sou míope, complicado para mim. Tem gente que não tem nenhum problema, beleza. Então eu prefiro me esforçar para ter os livros físicos, mas é importante, né, você ler as obras de Armínio, cara. Nós já lemos tantas outras obras, né, esses anos, então a gente precisa ler as obras de Armínio, né, e poder dizer, pô, eu sou arminiano, mas já li ou estou lendo as obras de Armínio. Mesma coisa o cara que é calvinista, e não tem as institutas, não lê, nunca leu, é estranho, né? Então fica aqui a minha dica para você que é arminiano, pentecostal. Dizer para mim se você tem essa obra, se você está no seu radar para você comprar, se você já leu. Diz aí para mim o que você acha. Se a CPAD, eu tenho essa opinião minha, tá? Minha opinião, tá? Se você acha também como eu que a CPAD realmente tem vacilado, deveria investir mais em literatura arminiana, não se compara às literaturas voltadas de cunho arminiano, para falar de arminianismo, sobre as questões arminianas. A CPAD não se compara, por exemplo, a uma editora Reflexão. Todo mês, toda semana está lançando alguma coisa focada nesse tema. E a CPAD, que pertence à Assembleia de Deus, historicamente arminiana, publica o básico do básico, né? Eu não sei se você tem uma opinião diferente, mas diz aí, deixa aí nos comentários, compartilhe esse vídeo, dê o like, comente e até a próxima!